Olá, coleguinhas, tudo bem? Aqui é o professor Eliseu mais uma vez. Estamos aqui para falar sobre uma notícia que saiu recente. Peço perdão por talvez algum barulho de fogos ao fundo, já que hoje é véspera de Natal. Mas saiu recentemente notícias em todos os sites, os portais de notícias estão falando sobre o caso de uma jovem que faleceu recentemente, vítima de suicídio, no caso. Ela se matou por conta de fake news que foram semeadas em veículos de imprensa, veículos de portais de notícia na internet, falsamente, né, falando que esta jovem estaria tendo relações ou trocando mensagens íntimas, alguma coisa do tipo, com o influenciador digital Whindersson Nunes. Bom, é, pelos relatos da mãe, laudos apresentados, investigações realizadas nas redes sociais, demonstram que essa jovem já estava passando por crises de depressão antes dessas fake news, etc. Já havia tentado suicídio outras vezes e, com o que veio a acontecer, essa jovem acabou chegando às vias de fato e cometeu suicídio nos últimos dias, não sei exatamente quando, mas veja, não é difícil encontrar conteúdo sobre a depressão, né? Na internet, conteúdo de fato explicando o que é a depressão. E é claro que eu não vim aqui simplesmente falar dessa notícia, mas trazer uma base científica e aproveitar isso para falar justamente sobre a depressão. Nós temos aqui o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que traz um artigo excelente aqui falando sobre a depressão, o que é, formas de tratamento, etc. Mas eu quero trazer uma perspectiva um pouco mais aprofundada sobre esse tema. Bom, muitos de vocês podem não saber do que se trata, mas essa imagem aqui é uma imagem de um tipo de exame que nós chamamos em radiologia de exames de medicina nuclear. Tá? O que é um exame de medicina nuclear? É um exame onde um medicamento, um radiofármaco, é introduzido via endovenosa no corpo da pessoa. Esse radiofármaco ele passa por todo o corpo, né? E ele vai emitir de dentro do corpo radiação. Aí essa radiação vai ser detectada pela máquina. É o que nós chamamos de tomografia por emissão de pósitrons, certo? Então, essa tomografia por emissão de pósitrons, ela pode ser utilizada para realizar exames funcionais, exames fisiológicos, exames, ou melhor, imagens funcionais do cérebro, por exemplo, certo? Então, essa imagem aqui, ela demonstra o funcionamento do cérebro. Ela demonstra a fisiologia de um cérebro normal e a fisiologia de um cérebro com depressão. Existem vários tipos de depressão possíveis. Existe depressão momentânea, existe depressão prolongada. Quando nós falamos da depressão que se prolonga, que se arrasta ao longo de meses e que tem essa raiz fisiológica, né, essa raiz própria da fisiologia do corpo, de um funcionamento, né, uma disfunção, na verdade, do cérebro, nós chamamos isso de transtorno persistente de depressão, ou transtorno depressivo persistente, né? Ou seja, uma depressão que se prolonga durante semanas, meses, etc., que está atrelada diretamente ao funcionamento, a um funcionamento mal, digamos assim, um mau funcionamento do próprio cérebro. Veja que o cérebro ele é dividido em lobos: frontal, parietal, occipital, ínsula. São 5 lobos, né? E cada lobo do cérebro tem funções respectivas, funções específicas que fazem com que a pessoa consiga processar ali os pensamentos, os sentimentos, as emoções, etc., né? As amígdalas, que são responsáveis ali pela sensação de medo, de certa forma, tristeza também. E, basicamente, quando uma pessoa tem
digamos assim, a função cerebral alterada, isso pode acontecer por uma série de motivos diferentes, essa função cerebral, ela pode persistir daquele modo, né? Às vezes, um gatilho emocional pode desencadear isso, como, por exemplo, a morte de alguém ou alguma coisa do tipo, e a pessoa, ela entra num estado tão profundo de tristeza que o cérebro, ele não consegue voltar à sua normalidade, ele fica preso naquele funcionamento disfuncional, digamos assim, naquele funcionamento errado. E ele fica, ou ele fica preso naquele estado, digamos assim, de tristeza, né? Existem várias coisas que estão associadas à depressão, como, por exemplo, a própria alimentação, a obesidade, fatores psicológicos, outros transtornos que podem estar associados, vício e etc. Né? Então, a depressão, ela é uma doença seríssima, é uma doença cerebral, ela é uma disfunção cerebral, uma disfunção. Ela é um mau funcionamento, né, de todas essas funções cerebrais, dos lobos cerebrais, onde o cérebro ele entra naquele estado de tristeza, naquele estado de rebaixamento excessivo do humor, né, e ele fica preso naquele estado, ele fica preso naquela forma, ele não consegue voltar ao seu funcionamento normal. Tá? Então, a depressão ela precisa ser tratada algumas vezes, quando chega a casos extremos de disfunção cerebral, ela vai precisar ser tratada com medicamentos de fato. Agora, de forma geral, né, existe o tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico. O tratamento psiquiátrico é aquele tratamento de fato com medicamentos, né, os casos mais graves. Agora, o tratamento psicológico é aquele tratamento que vai envolver o atendimento de um psicólogo, de um terapeuta, né? Podemos incluir dentro desse tratamento psicológico atividades que as pessoas façam, atividades ocupacionais, inclusive atividades religiosas e a igreja e tudo mais, são importantes para que uma pessoa possa sair deste estado. É como se uma pessoa sofresse um AVC. Uma pessoa que sofre um AVC, por exemplo, ela vai precisar passar por uma fisioterapia para que ela venha estimular o músculo e assim conseguir voltar a ter ali as funções, para que a neuroplasticidade do cérebro possa reativar as funções do músculo, dos nervos, etc. Da mesma forma, vai funcionar no caso da depressão. Só que agora não com uma coisa física diretamente, mas o estímulo através do tratamento psicológico, através do tratamento até mesmo religioso das igrejas, das instituições religiosas que de alguma forma procuram ajudar as pessoas, isso faz com que o cérebro ele vai voltando ao seu estado de funcionamento e gradualmente, como se fosse uma fisioterapia para um músculo, esse cérebro ele consegue voltar ao seu estado de normalidade e funcionar novamente como funcionava antes, tá? Então a depressão é uma doença que pode ter uma cura, ela pode ter uma solução, mas ela também tem alto índice de reincidência. Certo? Então, através de exames, veja, através de exames de imagem, nós conseguimos enxergar visualmente a depressão e sabemos que ela de fato existe, que ela não é frescura ou o que outras pessoas por aí possam falar, tá certo? Então, vamos nos atentar a isso, vamos tomar cuidado especialmente com essas notícias falsas, notícias tendenciosas de sites de fofoca, que só querem fazer visualizações em cima de pessoas que muitas vezes estão apenas tentando viver suas vidas normalmente e que muitas vezes podem ter algum tipo de problema psicológico que possa desencadear uma situação terrível como foi essa que aconteceu, tá certo? Então, dê um like nesse vídeo, dê seu comentário, sua opinião. Você sabia ou não sabia sobre esse fato? Você sabia o que é um exame de medicina nuclear, de tomografia por emissão de pósitrons, que é possível fazer esse tipo de imagem, tá? Deixe aqui sua opinião, inscreva-se no canal e até a próxima vez.